Olá, povo de Deus, a graça e a paz, amém? Já estamos iniciando o nosso bate-papo de hoje, né? Nossa conversa. E vamos estar hoje com uma personalidade, né, do Reino de Deus, do povo de Deus, que é o nosso amado Joaquim Cantagalli, né? O pastor Joaquim Cantagalli. Ele vai estar conosco, né? E vamos ter um momento abençoado, né? Que nós vamos estar tratando de assuntos concernente, né, ao momento, às igrejas, aos pastores, líderes, membros, né? Todos que estão envolvidos de alguma forma com o reino de Deus, né? Nós estamos aqui, então todos são bem-vindos. Avise aos irmãos que já começamos, vai ser muito importante essa live de hoje, né? Nós vamos estar tratando do assunto com um homem cheio de conhecimento, um homem que tem realmente liderança para isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O pastor Joaquim, ele já está chegando e nós já vamos convidá-lo para entrar. Aleluia. Logo, logo vamos estar juntos, né? Com o pastor Joaquim Cantagalli, ele vai estar conosco participando. Então vocês são muito bem-vindos, né, para esse encontro de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, eu estou aqui localizando, né, o pastor. Eu acredito que ele já está entrando aqui. Aleluia, deixa eu ver. Joaquim Cantagalli. Ele já está adicionado. Aleluia. Aleluia. Já estamos aqui. Glória a Deus. Já estamos aqui. É verdade. Deus é bom. Amém. Como é que você está? Melhor agora, falando com você. É uma honra imensa estar com o querido pastor e toda a sua igreja, todos aqueles que estão nos assistindo, que a mão do Todo-Poderoso seja sobre todos vocês. Amém. Pastor, eu não sei, o som tá bom para vocês aí? Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Para mim então, tá tá ótimo. Bom. Tá ótimo. Eu estou ouvindo muito bem, né? Tá bem, graças a Deus, tá tudo tranquilo. Saudade de vocês, muita saudade de vocês. Aqueles dias que eu estive aí, para mim, marcaram minha vida. Amém. Não só estar com vocês, mas conhecer você, passar Amém. Com você, Obrigado. pastor. Foi algo tremendo para minha vida. Deus me abençoou grandemente e é uma alegria estar aqui com você hoje. Amém. E eu também tive um prazer muito grande em lhe conhecer, né? Só conhecia, como disse Jó, só conhecia de ouvir falar, né? Mas mesmo nós pudemos ver você e compartilhar, a gente conversar. Foi tempos maravilhosos. E estavam programados para voltar agora, né, rapaz? Mas esse negócio aí que o diabo inventou atrapalhou, né? Mas nós estamos nos reprogramando, pastor. Estamos nos reprogramando para retomar, né? Vai ser uma coisa um pouco lenta. É uma das coisas que o amado pastor vai falar, né, conosco. Você tem propriedade para falar sobre isso, uma vez que da sua liderança, com um número de igreja realmente grande, de líderes, pastores, e nós temos muitos pastores nos ouvindo, né? Muitos nossos membros também estão nos ouvindo, nos assistindo nessa noite, e nós vamos tratar desse assunto, né? E eu creio em nome de Jesus que hoje vai ser uma noite marcante mais uma vez as nossas vidas. E nós vamos estar juntos
logo, logo que as coisas se retomarem, não é? Amém. E Amém. nós vamos estar remarcando, Amém. né? Amém. Outras Amém. datas, e vai ser grande bênção, vai ser um prazer enorme nosso de ter você lá conosco. E então, pastor? Pode ter certeza que o prazer vai ser meu. Amém. Prazer vai Vamos ser lá. nosso também, viu? Pastor Joaquim, eu sei que isso foi algo que nos pegou de surpresa, né? Achávamos que ia ser apenas 15, 20 dias, mas você já viu que já chegou já a 70, a 90 dias. 90 dias. Isso. Em primeiro lugar, pastor, o senhor, que é um homem que está no meio, né, do meio também cristão, né, de igrejas, como é? Eu tenho umas cinco perguntas para lhe fazer. Isso aí é como se fosse algo que você vai estar explanando para a gente, como é que você está enxergando essa situação nesse momento, meio que nos pegou de surpresa. Você podia falar alguma coisa sobre isso, depois tem mais coisa para a gente ir dialogando. Tá, pastor, antes eu gostaria de dizer, primeiro pedir desculpa pelo tamanho da barba, porque com essa questão da gente não ter muito lugar para fazer barba, cresceu mais do que o normal, aí... apesar que eu costumo dizer que a barba é dos netinhos. Outra coisa eu quero dizer para os que estão me ouvindo agora, muita gente pergunta por que eu não faço muitas lives. Eu estou estudando, estou fazendo um curso online, e como é fora do país, as aulas nem sempre... eu tenho aula à noite, eu tenho aula de manhã, eu tenho aula de madrugada, e eu estou fazendo isso para abençoar a todos vocês. Bom, Amém. No mês de fevereiro, pastor, eu estava na igreja de um amigo, um pastor batista, e antes de nós descermos para o culto, ele estava chegando da Itália, pastor Ari, e ele falou comigo, falou, pastor Joaquim, vamos orar, porque a situação na Itália, a igreja dele tinha aberto 2 congregações, uma em Milão e me parece que uma em Veneza. E a situação está muito difícil. Uma semana depois, ele me mandou um áudio, não foi só dos pastores dele, mas de vários pastores da Itália, pedindo socorro, porque pela primeira vez as igrejas estavam fechadas. Então, em fevereiro, eu já tinha ouvido sobre isso. Aí eu mandei uma mensagem para eles, orando, e de alguma maneira, eu vi que a situação iria chegar ao Brasil. Não é profetizar contra, não é nada disso, não. Claro. Porque aqui tem questões políticas que nós não vamos entrar, tem questões aqui, humanas que nós não queremos. Nós estamos vivendo o tempo que a igreja está vivendo para isso. Eu vejo, pastor, como 3 coisas importantes nesse momento. Na verdade, 2. Depois eu quero falar sobre 3. Mas a primeira delas é que a igreja está sendo provada a ser igreja. Sim. Eu me lembro que na minha mocidade, eu comecei isso na minha mocidade, a ajudar missionários fora do país. E eu tenho até hoje cartas de muitos deles e o sofrimento que eles passavam, porque muitos não tinham como se reunir, porque na época, principalmente em países comunistas, era proibido falar do evangelho. Ainda é. Né? Eles falavam que abriram, mas não abriram coisa nenhuma. E muitos se reuniam em esgotos, para vocês terem uma ideia. E nem sempre eles podiam reunir todo dia. Eu me lembro de uma certa vez, isso foi final da década de 80. Nós tivemos aqui em BH um congresso chamado Congresso Brasileiro de Evangelização, alguma coisa assim. Eu acredito que foi um dos primeiros grandes eventos que os evangélicos fizeram. Aconteceu aqui em BH, no Mineirinho. E eu estava andando ali nos estandes e eu vi, parei num estande onde tinha uma página, uma folha de Bíblia rasgada num plástico. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus,
Quem rasgou a Bíblia? Aí eu perguntei, aí o rapaz me respondeu assim, não, era uma missão que estava ligada na época a Cuba, e ele disse, olha, essa aqui é a única Bíblia que essa congregação em Cuba tem. Era Mateus capítulo final, capítulo 23, e uma parte do capítulo 24. Uhum. E aquilo me chamou a atenção. Pois é. Como que a igreja, apesar de perseguida, apesar de não poder se reunir, ela fazia questão de se reunir. Como que uma folha da Bíblia mantinha uma igreja que, na verdade, era perseguida. Quem fosse pego, com certeza, no mínimo ia ser preso, muitos eram torturados. E ali eu comecei a ver, na verdade eu já tinha vindo antes, que eu conhecia outros movimentos. Conheci pessoalmente o pastor, não sei se você já ouviu falar, o irmão André, que é, na verdade, o fundador de uma missão, de um trabalho missionário, Portas Abertas. Então, sei que é. me chamou a atenção algo tremendo sobre isso. Sobre como que a igreja perseguida se mantinha, mesmo em situação difícil. Aí por que eu estou falando isso? Porque eu quero trazer isso para hoje, para agora. Pois não. Porque quando eu vi começaram a fechar a igreja, alguns lugares, em nome de questões de saúde, questões sanitárias, alguns, não é só questão sanitária, eu já estou falando isso aqui, estou afirmando, tá? Alguns são questão realmente de fechar igreja mesmo, de impedir o culto dos irmãos. A questão é que a igreja continua sendo igreja. A igreja de Jerusalém do primeiro século foi perseguida não por um vírus, foi perseguida por um governo poderosíssimo. Sabe, o que separou eles da nossa época de hoje é que, naquela época, eles se reuniam muitas vezes escondido por causa do governo romano, por causa da perseguição. Sim. Hoje, o que nós estamos tendo é que as igrejas, por uma questão, aqui em Minas, em Belo Horizonte principalmente, muitas igrejas conseguem ainda se reunir. Nós estamos reunindo na própria igreja com um número mínimo. Mas eu acho que isso é uma coisa para nós para pensarmos. Sim. Que igreja nós temos hoje? Isso. Uma igreja que apenas tem compromisso quando está tudo bem? Ou uma igreja que, quando ela é impedida, seja pelo motivo que for, seja pelo motivo do primeiro século, seja pelo motivo da década de 80, como eu falei para vocês, ou seja pelo motivo de agora, uma questão sanitária, que igreja nós somos? Como que eu estou vendo isso? Muitos pastores de várias denominações, não é só da quadrangular que eu faço parte, mas de várias denominações que eu tenho amizade, que pastores, algumas igrejas chegaram até, infelizmente, a fecharem. Porque depois de 60 dias sem reunir o povo e sem condições, às vezes, financeiras de manter, porque pagavam aluguel, tiveram que fechar. Energia. A questão, isso. Agora, é um desafio que nós vamos ter que vencer. E é o momento da igreja se tornar madura. Sim. É um momento da igreja se tornar presente. Porque, apesar de tudo, as nações ainda precisam da igreja. Veja bem, a partir do momento, meu querido pastor, e todos que estão nos assistindo, que Deus não muda a palavra dele. Um pequeno vírus mudou o mundo todo. Foi. Mas Deus não mudou. Menos Deus. O que Deus prometeu, ele prometeu com vírus ou sem vírus.
Ele prometeu com dificuldade ou sem dificuldade. E todos os que estão passando dificuldade, a cada um de nós cabe a ideia de nós aprendermos a pastorear. Eu estou falando agora com pastores, aqueles que estão nos ouvindo. Sim, sim. E descobrir, não apenas pelas condições técnicas que nós temos hoje, nós dois falando aqui, pela internet, quando nos dias bíblicos eles não tinham, e em alguns lugares, inclusive eu não vou tentar, não vou falar para não criar problema, mas veja bem, em alguns lugares não é nem permitido isso que nós estamos fazendo, para falar de Jesus Cristo, para falar do amor de Cristo. Então, é momento, primeiro, de que é um momento de depuração. Por incrível que pareça, porque Deus usa o mal para o nosso bem. Isso é bíblico. Sim. Quando José no Egito, ele vai dizer isso para os irmãos dele. Vocês queriam o meu mal, mas Deus usou isso para o nosso bem. Então, nesse momento, nós temos que ver, primeiro, que aqueles pastores que realmente são pastores estão orando e cuidando das ovelhas, nem que seja uma a uma, nem que seja pelo WhatsApp, nem que seja fazendo lives como nós estamos aqui, mas buscando o socorro dessas pessoas. Amém. Como eu disse, é um tempo novo. É um tempo novo. Mas aqui, eu gostaria de... É um tempo novo, mas onde princípios não podem ser mudados. Porque se o vírus é pequeno, Jesus também falou que quem tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer ao monte. Ele não disse que um vírus poderia fazer isso, mas disse que a nossa fé poderia fazer isso. Amém. Por isso que nós não podemos deixar isso de lado. Que a nossa fé que faz esse tipo de coisa. Amém. Então, aos pastores, aos líderes que estão nos ouvindo, que vocês procurem trazer mais do que nunca a palavra de Deus. Mais do que nunca, saber como estão as ovelhas. Por quê? E aí vem uma segunda coisa. A hora que você quiser me interromper, você pode me interromper. Mas veja bem, primeiro, foi colocado um medo, um pavor no coração das pessoas. Eu não estou minimizando nada. Eu apenas estou dizendo que um pavor que foi colocado no coração das pessoas é uma coisa absurda. Primeiro o pavor, depois as regras. Isso daí. E infelizmente foi isso daí. Só que eles querem tirar, estão tentando em alguns lugares mexer com as regras, mas não tirar o pavor. Só que eu quero lembrar do Salmo 91, que diz que eu não vou temer praga que se propaga nas trevas. Amém. Interessante, porque trevas você não consegue ver de onde vem. E nós temos que levar em consideração uma coisa, que Davi, quando lutava, pelo menos uma vez, Gideão, quando lutou, ele tinha lâmpada na mão, tinha o fogo na mão, a lamparina na mão. Davi, quando lutava, várias batalhas dele foram à noite, a Bíblia não diz que ele usava lampião, não é lampião, é lâmpada, eu estou falando lampião para vocês entenderem. Lamparinas, para vocês... Tá. Então, ele tinha que confiar em Deus. Sim. E Deus o guardava. Então nós temos que lembrar disso. Que não é as trevas que apagam a proteção que Deus tem sobre nós. Amém. Não é o momento de escuridão para todos. Então, o máximo possível, tirar o medo do coração do povo. Porque depois, quando passar tudo isso, se conta e há algo realmente que está acontecendo, que foi feito para que a igreja fosse desarticulada. A grande verdade é essa. Perfeito, concordo. Agora, deixando bem claro, que quando Jesus ressuscitou, não foi feita uma festa para ele. Olha, ele ressuscitou. Os discípulos estavam sob pavor. Foi. Escondido. Eles se esconderam a tal ponto de não serem encontrados. Sim, sim. Quando Jesus foi ao encontro deles, a Bíblia vai dizer
que ele teve que atravessar a porta. Ele estava ressuscitado, com o corpo transformado, ele vai entrar, ele vai passar pela porta, e ele vai dizer para os discípulos, paz seja convosco. A Bíblia vai dizer que eles estavam com medo. Não era com medo de Jesus, era com medo do que estava acontecendo. Do sistema. E Jesus, podia vir. do todo o sistema. E nós hoje estamos vivendo algo parecido. E a mesma palavra serve para nós. Amém. Paz seja convosco. Amém. Porque a paz, o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Todo medo. E a paz que está em nós, em Cristo, a paz de Cristo que está em nós, que é nossa justiça, ele faz com que, que ao invés de passarmos mensagem de pavor para os outros, nós vamos passar mensagem de fé. De fé. E aqui, meu querido pastor, eu quero fazer um comentário. Logo no início que tudo isso começou, eu comecei a reparar que alguns irmãos pegavam o celular e tudo quando era notícia. Que não sei quantos morreram, não sei quantos morreram. Vai pegar não sei o quê. Começaram a repartir notícias ruins. Muitas vezes que não eram nem verdadeiras. O nosso papel como igreja é anunciar boas notícias. Boas novas. Jesus não deixou. Nós vamos ver quando tudo isso tiver, pelo menos a poeira ter abaixado, o tanto de testemunho de pessoas que já foram curadas do Covid-19. Amém. E que a imprensa não vai falar. E nós, como igreja, normalmente o lugar que as pessoas contam era no altar, era na igreja. Como a igreja não está podendo se reunir, nem todo mundo está contando isso. Mas eu conheço, no mínimo, 30 pessoas que foram curadas. Amém. E não só de Covid-19. Deus não parou de curar câncer, Deus não parou de curar. Ele não parou. Eu sou o Deus que te sara, não o Deus que te sarou. O Deus que te sara é presente. Ele continua fazendo isso. Ele não parou de fazer. A nossa fé, a nossa vida é essa. Então, nós... foi tirada dos pastores, ou foi tirado dos pastores, o convívio comum com as ovelhas. Isso nos assusta. A pregação, a comunhão, aquele momento de estarmos juntos. No entanto, não nos foi tirada a palavra. Não nos foi tirado os benefícios da cruz, que nós somos aqueles que vão passar isso adiante. E eu gostaria de fazer uma breve introdução aqui em 3 pontos. O primeiro deles, o que marca o papel da igreja. Eu até fiz algumas anotações que eu gostaria de passar com os irmãos. O primeiro, eu não vou ler muitos textos, eu vou apenas mencioná-los aqui. O primeiro que eu quero mencionar, que é um texto comum, parece que é um texto... Quantas vezes a gente falava isso? Só que isso, veja bem, isso já acontecia na igreja do primeiro século. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, vai dizer assim: e consideremos uns aos outros, preste atenção nisso, uns aos outros. Isso mostra que é um mandando mensagem de fé para o outro. Então, para nos incentivarmos, preste atenção, nós nos incentivarmos. Não é mandar mensagem, tá tudo ruim, tá tudo... É nós levantarmos pela fé ao amor, às boas obras. E aqui ele vai dizer mais: e não deixemos de reunir-nos como igreja. Amém. Você vai dizer, mas nós não podemos. Tá, mas esse tempo vai passar. E aí, quando passar, nós precisamos voltar. Porque isso se chama compromisso. Primeiro com Deus. Depois com os meus irmãos. Porque a marca da igreja é a comunhão. Esse era um dos pontos que eu tinha. Esse era um dos pontos que eu tinha anotado aqui para você falar. E você já está falando exatamente isso. Né? Esse ponto que você está falando agora, eu tinha anotado para você falar exatamente isso, né? Como os irmãos devem se comportar nesta volta da igreja.
E você está falando, é pelo Primeiro, Espírito. é manter esse compromisso. E Paulo vai dizer mais ainda, procuremos encorajar-nos uns aos outros. Parece que Paulo, esse encorajar-nos é trazer ânimo, estímulo, a voltar a congregar. Estímulo é a dizer, eu quero voltar à minha igreja. Isso. Pastor, eu quero abrir um parêntese aqui. Pois não. Para o tempo que nós estamos vivendo. Sim. E eu gostaria, eu não estou as lives, graças a Deus que elas existem, graças a Deus que elas estão abençoando a muitas pessoas. Amém. E com certeza, você que entrou aí agora, você deve ter visto lá na sua timeline lá, umas 200 lives acontecendo. Glória a Deus por isso. Agora, o que eu quero lembrar a você é uma coisa importante. Nós não podemos fazer de live self-service de fé. Eu vou ver a igreja do fulano, eu vou ver a igreja do ciclano, ou fulano de tal prega melhor do que o outro. Isso é ridículo. Muito bem. Isso mesmo. Isso é ridículo. Me desculpe a expressão, mas é ridículo, porque a Bíblia está dizendo que, veja bem, a igreja que eu fui plantado, ela não morreu com a quarentena. Ela não pegou Covid-19. Ela não pegou coronavírus. Amém. E quando nós voltarmos, ela vai estar lá. Isso. Então, muitas pessoas, às vezes, deixam de assistir, às vezes, a live da igreja do pastor dele, para assistir do outro. Porque o outro, algumas pessoas têm ministério de mídia e profissional. E alguns pastores, mal tem um telefone celular para poder conseguir fazer uma transmissão. Sim. Graças a Deus nós estamos fazendo isso aqui, mas quantos não tem nem isso? Então, por isso, eu gosto, sempre que eu falo, não tem problema você ouvir a live aqui, lá, mas escute o seu pastor, escute a sua igreja, porque quando voltar, você não vai voltar visitando igreja do outro, igreja, você vai voltar a congregar. É isso que o texto que eu li aqui está falando. Isso se chama compromisso. Mas tá, uma coisa interessante. Se eu não tenho compromisso com a minha igreja, pode ter certeza que eu não vou ter com os meus irmãos, daqui a pouco eu não tenho com meu marido, com minha esposa, com meu filho, daqui a pouco eu não tenho com ninguém. Sabe, um efeito colateral desse vírus vai ser separar a igreja. Não é só o medo, mas que pode criar um novo hábito em que os irmãos vão seguir pessoas. Eu não estou falando, por favor, tem pastores excelentes que estão falando, eu não estou dizendo isso, só que nada substitui o congregar, que eu vou falar daqui a pouco, mas nada substitui, nada. Por hora, nós estamos reunindo pelo telefone, mas eu não consigo ter comunhão com uma tela. Eu preciso de alguém do meu lado. Ainda que, quando voltar, nós vamos ter máscara, tá, mas tem alguém do meu lado. E daqui a pouco, eu vou, se der tempo, eu vou explicar o que significa a palavra bíblica congregação. Então, deixa-me só voltar aqui. Então, quando eu quero fazer uma definição bíblica, eu não estou tirando nada de filosofia. Eu tenho informação, mas eu não estou usando isso. Estou pegando a informação bíblica. O que a palavra para compromisso significa? É uma combinação entre valores, práticas. Eu vou ficar nesses dois aqui. Valores e práticas. Amém. O que é um valor e prática? Eu tenho valor. Tem valor eu estar na minha igreja? Lógico que tem. Na minha igreja local. Talvez, eu não sei como vai ser depois, porque eu não acredito, pastor. Eu não acredito que quando voltar, as lives vão acabar. Isso eu acho que é algo que veio e vai ficar. E é uma bênção para evangelizar, não para tirar membro da igreja dos outros. Amém. Cada um tem que crescer e dar fruto na igreja local, na igreja que foi plantada. E a sua igreja, querido, você que está ouvindo agora, a sua igreja não está com Covid, não está com coronavírus.
Os irmãos que estão lá, primeiro que a igreja somos nós, mas quando nós nos reunimos, como? Então, se você deixar que os seus valores regridam, não, eu não preciso ter mais, eu aprendi agora que eu posso ir uma vez na minha igreja e posso ficar assistindo várias lives. Outros cultos. Nós temos que fora, sabe? Nós temos que saber que a igreja local, tudo acontece na igreja local. Amém. Tudo. Amém. Infelizmente, nós vivemos uma geração em que tudo parece show. Mas a igreja não é show. A igreja é comunhão e vida. Amém. E eu não posso falar em comunhão se eu não tiver o que? Compromisso. Primeiro é compromisso. Compromisso é o que? É manter os seus valores. Então, eu não sei como é que vocês estão fazendo aí, mas algumas pessoas... Já vou dizer para você. Tem pessoas deixaram de tomar ceia, pessoas deixaram... Não. Entendeu? Deixa eu lhe falar rapidinho. Deixa eu falar você rapidinho. Pode falar, querido. Como é que eu estou me comportando com a igreja, para você ter uma noção. O que você está falando aí, pura realidade. Por que me pareça, essa é a terceira live que eu faço. Terceira. A terceira também que eu faço. É a terceira. Porque o meu compromisso está com a minha igreja. Mas é isso. Eu convidei 3 pessoas importantíssimas que está no meu coração, que foi útil para o povo da minha igreja. Não é? Foi um pastor lá de Campina Grande que ele tratou de um assunto, o pastor lá do Rio de Janeiro tratou de um assunto, amigo meu também, e você. São esses 3. Eu te agradeço. Porque eu sabia que você teria isso, porque nós temos que ter esse contato com responsabilidade. É isso. Independente se você está falando numa igreja ou se você está falando numa internet. Se trata-se de Deus, tem que ter responsabilidade. Então, o que eu estou fazendo? Segundo... Pode falar aqui. Vou concluir. O que é que eu estou fazendo? Os cultos, eu estou mantendo eles. Para poder o pessoal saber que existe uma igreja que cuida deles. Eu estou mantendo os cultos das quintas, no sábado de jovem e no domingo 3 cultos. Online. Não podemos fazer, pastor, aqui não pode fazer nada, não tem como fazer nada. Só são 10 pessoas. Não é? Aí eu estou fazendo de manhã pregador lá na igreja. À tarde, pregador. Eu, como não estou indo, eu faço aqui. Mas a Santa Ceia eu faço na igreja, online também. E reuniões com o povo da minha igreja, com os meus departamentos, com meus ministros, com meus líderes, Amém. com todos que estão envolvidos com a igreja. Eu faço reuniões, eu estou utilizando na internet, no caso, aquele aplicativo do Zoom, o Google Meet, para fazer reuniões, para poder manter a gente. Eu também. Então, eu tenho um grupo de pastores ligando para os membros, porque é o que você acabou de dizer, é o cuidado que nós temos com a igreja. Então, o que você está falando tem muito fundamento, porque nós cuidamos, mesmo com essa igreja fechada, nós não deixamos de mencionar o Evangelho, a palavra de Deus, com responsabilidade e seriedade. Você falou uma coisa que a primeira questão que eu coloquei foi o compromisso. A segunda coisa é isso que você está falando. É responsabilidade. Eu até separei um texto que eu gostaria também de ler. Porque é a palavra, queridos. Não adianta apenas eu ir pela minha cabeça. Entendeu? Nós temos que ir pelo aquilo que a palavra diz. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Cristo não passará. Amém. Então, eu gostaria de passar aqui para vocês. A segunda coisa é responsabilidade. E responsabilidade, primeiro, ela é algo pessoal. É a capacidade que eu tenho de responder. Eu até anotei aqui, se vocês quiserem anotar, eu vou ler 2 versículos apenas. Mas veja bem, em Gálatas, capítulo 6, versículo 5,
Paulo vai dizer o seguinte, e isso é responsabilidade, porque cada um levará a sua própria carga. Eu tenho a minha responsabilidade, eu tenho o meu peso Amém. próprio. Amém. Às vezes a gente coloca a carga só como peso. Qual é meu pecado? Ou, desculpa, pecado não. A minha provação. Não. Quer dizer, é o meu peso, minha responsabilidade. Cada um vai ser provado pela sua própria responsabilidade. Em Lucas 12, o Senhor Jesus vai falar o seguinte. Desculpe-me aqui. Lucas 12, Lucas capítulo 12. Jesus vai falar assim no versículo, ele vai contar uma parábola, no versículo 44, ele vai dizer assim, 43, versículo 43, ele vai dizer, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, ele não está dizendo para todo mundo, não. Então, o compromisso é pessoal, mas com todos os outros. Mas a responsabilidade é a capacidade de eu responder pelos meus atos. Sim. E isso é importante. E nós não podemos abrir mão disso. Outra coisa, que cada membro da igreja, você que está assistindo agora, pode parecer que nós estamos falando contra... Não falando contra, pelo menos a minha parte, eu não estou falando contra live, não. Nada. Eu estou falando apenas a importância do momento de nós queremos voltarmos logo como igreja a nos reunirmos. Foi feita uma pesquisa, pastor. Uma grande empresa fez uma pesquisa, e as pessoas que responderam por telefone essa pesquisa disseram que o primeiro lugar que elas querem quando voltar tudo é voltar à igreja. Amém. A igreja foi o primeiro lugar. Amém. Então, por isso é importante que você valorize a sua igreja local com o seu compromisso e com a sua responsabilidade, a capacidade de saber que se eu não for, não é o vírus que está tendo problema na igreja, sou eu que estou fugindo da minha responsabilidade de estar ali com os meus irmãos. Amém. E a terceira coisa que eu quero colocar aqui é gratidão. Porque eu quero guardar uma última coisa para o finalzinho. Amém. Essas três coisas nós precisamos guardar. A igreja que vai voltar, ela precisa, não só quando voltar, mas agora, ela precisa aprender a ter compromisso, responsabilidade e gratidão. Amém. Se não fosse importante Jesus, a congregação, que é o que eu já vou falar, Jesus não teria ido buscar os discípulos. Exatamente. Já morreu. Ele morreu na cruz, salvou todos, foram embora, deixa para lá. Não, ele foi buscar porque era importante eles estarem juntos. Amém. E a ordem do Senhor Jesus foi, não importa o que estão fazendo, voltem, vocês vão esperar, aqui no caso logo após a ressurreição, até que do céu vocês sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Então, a igreja de Jerusalém, e aqui eu quero dizer uma coisa importante, a maior parte dos que estavam no cenáculo, naquele cenáculo do dia do batismo com o Espírito Santo, não eram de Jerusalém. Tinha alguns de Jerusalém, mas a maior parte tinha vindo da Galiléia, que é ao norte da nação. Então, e é isso que eu quero mostrar a você. Eles saíram da casa deles, lá ao norte, para cumprir aquilo que Jesus disse, para ficar junto. E é importante que nós continuemos juntos na igreja local. Você aí na sua casa, agora você que está nos assistindo, não deixe de orar pelo seu pastor. Não deixe de orar pelos irmãos da igreja. Vamos orar, porque muitos estão passando por crises pessoais. Pastor, o tanto de gente sofrendo de depressão, o tanto de pessoas com medo de viver. É uma covardia o que fizeram. Mas eu quero lembrar vocês que a nossa mensagem é de fé. Então, por isso é importante que, como igreja local, a gente esteja junto. E aqui eu quero separar mais uma palavra, se o senhor me permitir, que é a palavra não, que Paulo vai dizer, não deixai de congregar. De congregar. A palavra congregação, a palavra igreja, ela é usada por Jesus
Mas era comum, não era comum usar a palavra congregação. Os judeus sabiam bem o que era congregação. Às vezes nós achamos que congregação é só um ajuntamento. Com o tempo, sim, passou a ser ajuntamento. Mas eu vou contar para vocês aqui o que é a palavra, por que é importante a palavra congregação. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. Tá? Amém. Quando Moisés mandou os espias para a terra, para ver se a terra era boa, na verdade, o povo estava com o coração duro, porque Deus já tinha dito para eles, o que eu vou dar para vocês é bom. Amém. Eles disseram, nós só queremos ver primeiro. Infelizmente, por isso que esse povo morreu no deserto. Sabe? Porque quando você coloca a palavra de Deus atrás, você perdeu tudo. Então, a Bíblia vai falar que foram 12. 10 voltaram. E aqui eu quero que vocês entendam isso. A Bíblia vai dizer em Números o seguinte, e a congregação, é a primeira vez que é usada a palavra no hebraico para congregação, e a congregação dos 10, preste atenção, a congregação dos 10, ou seja, a falta de fé de 10 fizeram com que uma nação inteira morresse no deserto. Interessante que a palavra congregação foi usada por isso. Aí, como que Deus resgatou a palavra congregação? É importante que, assim como no passado, 10 se congregaram para falar contra o que Deus tinha dito, que hoje nós nos ajuntemos para falar aquilo que Deus tem falado. Isso é a palavra congregação. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, isso é bíblico. Sim, isso é bíblico. Tá? Então, quando eu congrego, eu estou dizendo, os outros 10 congregaram para falar o que era mal e perderem o povo. Eu congrego para falar o que é vida e abençoar a cidade, abençoar a nação, abençoar as famílias. Então, por isso, quando Paulo está dizendo não deixar de congregar, porque o testemunho daqueles que congregam hoje é para dizer, nós temos fé, Jesus é a nossa justiça, nós sabemos aquilo que ele é, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, ele está cumprindo e nós o esperamos. Isso é congregação, não é só ajuntamento, não é só... algumas pessoas tratam como uma assembleia, mas aqui a Bíblia está dizendo, não apenas uma assembleia solene, mas aqui está dizendo, literalmente, voltem a se ajuntar para dar testemunho de boas coisas. Então, a nossa congregação, por isso nós precisamos voltar à nossa igreja, voltar quando tudo isso passar. E enquanto isso, o pastor Emílio, o senhor tem culto, no caso, quem faz, na verdade, é a minha esposa, que faz toda quarta e todo domingo aqui o culto, apesar que a gente está fazendo alguma coisa presencial ainda. Pois é. Valorize, no momento do culto da sua igreja, valorize o culto da sua igreja. Amém. Não saia atrás de palavra aqui, acolá. Sabe por quê? Quem fica pulando de galho em galho, uma hora cai. Nós temos que ser como árvore, nós não somos galhos apenas. Amém. A Bíblia fala que o homem é como uma árvore plantada por Deus. E eu gostaria de acrescentar só mais uma outra coisa. Fica à vontade. Que esse tempo que nós vamos voltar, que aconteça logo. Tem alguns pastores amigos meus, eu conheço pelo menos 2 que estão enfrentando uma luta pessoal, saúde. Sim. Um deles, um caso gravíssimo, mas ele não deixa nem de mandar mensagem para os irmãos, ligar, fazer com o Zoom, com o WhatsApp, com o Telegram, com o Google Meet. Mas ele também faz questão de fazer todo dia, no mínimo, duas lives para o povo dele. Amém. Então, isso que nós temos que saber. Você, e quero lembrar a todos vocês que estão nos assistindo agora, a Bíblia é bem clara em dizer algo, que Deus, ele faz questão, aí é uma questão com Deus,
que cada um ouça o seu pastor, porque o pastor foi dado por Deus. Aí muita gente que está chateado na igreja, porque está chateado com um problema, está chateado com tudo. Agora eu estou vendo uma live e eu achei uma igreja. Agora, querido, não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. É verdade. Não vai por esse caminho. Volta para o teu aprisco. Volta, Amém. porque o Senhor te plantou lá. Quando tudo estiver voltando, e alguns lugares já estão voltando, se você faz parte daquelas igrejas que já estão voltando, converse. Alguns pastores estão fazendo vários cultos para que em cada município está tendo uma realidade. Volta para a igreja, porque isso mostra o seu compromisso, sua responsabilidade, sua gratidão. Amém. Meu querido, eu queria encerrar com algo. A minha parte, depois se você quiser falar mais alguma coisa. Pois não. Se você me permitir no final fazer uma oração por todos, e aí você que está nos assistindo, eu vou querer. se você quiser vou querer a sua oração. Chamar alguém que no final a gente vai estar orando, pedindo a Deus. Isso. Eu gostaria de falar sobre Jesus na cruz. Em Lucas, capítulo 23, verso 32, se não me falha a memória. O ladrão da cruz, ele vai falar com o Senhor Jesus, vai pedir algum... Por favor, eu não vou entrar em área teológica, se é o texto recebido, se não tem... Quem entende grego sabe o que eu estou falando. Se não é o texto recebido. Eu não estou entrando nesse assunto, tá? Nem sobre isso eu estou falando. Eu estou falando sobre o versículo anterior. Às vezes nós ficamos... Ele pediu para Jesus, aquele dia está no paraíso. Antes, o que esse texto está dizendo... antes de pedir, ele vai dizer, lembra-te de mim. Essa expressão, eu quero voltar um pouquinho, e gostaria que todos vocês prestassem atenção, quem tiver anotando, anotasse. Amém. A cruz, o flagelo da cruz, não era simplesmente uma tortura à cruz. A cruz era muito mais do que isso. Só ia para a cruz. No caso dos judeus, bandidos da pior espécie. E no caso dos romanos, inimigos do Estado. Normalmente essas pessoas, as cruzes eram colocadas, feitas em árvores, normalmente à beira de estradas. E Jesus ali, ele morrendo, dando a vida por mim e por você, no momento que ele está para morrer, uma hora antes aproximadamente, ele escuta um dos ladrões dizer, lembra-te de mim. Essa expressão, lembra-te de mim, tem a ver com a cruz. Porque normalmente a cruz não é como nós vemos, a pessoa ficava quase que de cócora, sentado, e a marca, cada vez que ela mexia, o corpo, os músculos iam arrebentando. Por isso que ficava... E aí, por final, a pessoa já morria por asfixia, porque o corpo dela já não tinha, os músculos já estavam todos. Por isso que a Bíblia vai dizer, agradou a Deus moê-lo. Esse moê-lo, porque até o respirar mais profundo era difícil na cruz, pela posição. Então, a cruz foi, o ato de crucifixão foi criado como uma maneira como um flagelo para acabar com a pessoa. Por isso que não era simplesmente pelo símbolo da cruz, era a dor da cruz, era a vergonha da cruz, e era o que a cruz fazia. Algumas pessoas ficavam dias, dava para ficar até, os mais fortes ficavam até semana. Tanto é que, no caso de Jesus, o pastor Emílio vai se lembrar, e vocês que estão assistindo vão se lembrar, que quando Jesus, no momento que o Senhor Jesus morre,
que José de Arimateia e Nicodemos vão pedir o corpo para Pilatos, Pilatos vai usar a seguinte expressão: mas ele já morreu, porque Jesus ficou 3 horas na cruz. Então preste atenção nisso, 3 horas. Se esperava que ele fosse ficar no mínimo 3 dias. Na verdade, ele ficou 3 dias no túmulo, mas 3 horas na cruz. Amém. E ele entregou a vida dele. Só que, preste atenção, os 2 que estavam ao lado dele, um deles vai dizer, inclusive esse vai dizer para o outro ladrão que tinha falado, estava blasfemando contra Jesus, ele vai dizer o seguinte: você não está vendo que ele está ele tá na mesma condição que nós, sendo ele inocente? Então esse ladrão reconheceu. Mas não é isso que eu quero dizer, não. Eu quero mostrar, quando ele pediu, lembra-te de mim, aquele homem já estava todo quebrado. Quando eu falo quebrado, não é osso. O corpo dele estava todo partido. Porque quanto mais a pessoa... Por que demorava tempo para a pessoa morrer? Porque ela ficava quietinha. Ela ficava ali crucificada quietinha. Porque cada movimento que ela fazia, ela doía, ela se arrebentava. Rompia nervo, rompia músculo, rompia tudo. Tudo. Então preste atenção nisso. Quando ele diz, lembra-te de mim, ele estava com tanta dor aquela hora, que essa expressão, lembra-te de mim, significa, me ajunta de novo. Não deixa eu ficar quebrado como eu estou aqui. É isso que eu gostaria de deixar com vocês aqui agora. Esse pedido que eu estou fazendo ao Deus que eu sirvo, ajunta-nos de novo. Aleluia. Lembra-se de nós como igreja. E junta-nos de novo. Amém. Em nome de Jesus. O teu povo, porque a tua igreja, o papel da tua igreja aqui é evangelizar. O que o diabo está querendo é que, não tendo igreja, não haja evangelização. Mas o Senhor vai nos reunir novamente. O mesmo Jesus, que quando aquele homem disse, lembra-te de mim, junta de novo. Me faz um, se não fizer aqui, o pedido dele, o pedido não foi feito, a expressão é feita em grego, escrito em grego, mas não foi feito em grego, foi feito em aramaico. Ele está dizendo, ajunta de novo. Ajuda de novo. Me põe de novo. Me põe no lugar de novo. Porque ele já estava sentindo que o braço, ele já não estava sentindo mais o braço, ele já não estava sentindo mais o peito, ele já não estava sentindo mais a perna, não estava sentindo mais os pés. E Paulo vai dizer que nós somos como o quê? O corpo de Cristo. Amém. Por isso, como igreja, nós precisamos nos ajuntar de novo. E esse é o meu pedido. Além do compromisso, além da responsabilidade, além da gratidão, gratidão aos irmãos que oraram, gratidão àqueles que vieram antes de nós e deixaram para nós o que deixaram. Grave bem isso. Quando tudo voltar, volte para a sua igreja. Se já está reunindo, se você está numa cidade que está reunindo 20%, 30%, vá. Ah, mas eu estou com medo. Medo do quê? O Senhor é com você. Amém. Lá em Nova York, o prefeito de lá diz que 70% dos casos de coronavírus lá foram pegos dentro de casa. São pessoas que não saíram. Então, veja bem, é algo que nós não estamos... Tecnicamente, nós não sabemos o que está acontecendo. Porque nem na China de onde veio, acabou ainda. Melhorou, mas não está resolvido. É verdade. Então, grave bem isso. Uma das marcas que Deus nos deu, e eu li aqui no início, é em nos encorajar, nos fortalecer. Então, além do seu pastor mandar mensagem para você, mande mensagem um com o outro, já que nós não podemos estar encontrando. Manda uma mensagem para o outro, manda um versículo, manda uma música, um hino que está abençoando você, conta um testemunho que aconteceu. É isso. Essa é a igreja. E quando liberar, que eu não acredito que vai liberar tudo de uma vez, mas quando liberar, vamos com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que você vai dizer, mas isso tem a ver com Jerusalém e tal, mas vamos dizer isso. E vamos pedir, essa é a minha oração. Eu vou orar agora, mas eu vou pedir ao Senhor, que diz, ajunta-nos de novo. Amém. Ajunta. Deixa eu primeiro... A igreja, não, eu só vou terminar com isso aqui. Ajunta a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja do Verbo, a quadrangular, a Assembleia de Deus, seja qual for, a pentecostal, não sei o quê, não tem problema.
Ajunta-nos de novo. É isso Amém. que eu peço a Deus. E nessa live, eu gostaria de deixar o meu pedido. Volte com compromisso para a sua igreja. Ainda que você tenha ouvido grandes pregadores, volte com compromisso. Não volte por causa do cargo, volte por causa do seu compromisso. Valores. Amém. Volte por causa da sua responsabilidade. Aqueles que têm um cargo, ou mesmo aqueles que não têm. Só de você estar lá é importante. Porque lembra do que eu falei sobre congregação agora há pouco. O que eu ensinei aqui sobre congregação. Inclusive, pastor, eu quero ver se, talvez possivelmente no mês que vem, eu vou fazer no IGTV alguns pequenos vídeos para ensinar algumas coisas sobre isso. Mas, por hora, eu gostaria de pedir a todos que estão me ouvindo, vocês aí de Paulista, que vocês, da igreja do Verbo aí, em Paulista, da igreja que você for aí, sabe? Você pode ter um pastor que é conhecido, que é famoso ou não, mas é a sua igreja. Deus não está olhando para a fama do seu pastor. É quando nós nos reunimos. E eu faço a oração daquele homem da cruz. Senhor, alguns se afastaram, alguns estão com medo, alguns estão se... Então, ajunta-nos de novo. Ajunta-nos para adorar o teu nome. Ajunta-nos para ver os teus milagres. Ajunta-nos para evangelizar as nações. Ajunta-nos de novo. Pode falar, pastor. E aí depois eu vou orar. O que eu quero falar é lhe agradecer, porque depois você vai encerrar orando mesmo. Eu quero já antecipar meus agradecimentos. No nome de Jesus. Eu que agradeço. Pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua disponibilidade. Eu sei que você é muito ocupado, mas você arranjou esse tempo para nos abençoar. A nossa igreja está ligada com você e nós também estamos. Eu creio em Deus que nós vamos estar juntos aqui, passar uns 2, 3 dias aqui e vai ser muito bom para a gente. Então, muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Depois nós voltamos a conversar, né, em outra oportunidade, mas por enquanto fica meus agradecimentos e da minha igreja. Agradeço. Amém? Então, que Deus te abençoe. E como já falta só apenas 2 minutos, o senhor vai encerrar orando, mesmo que o tempo acabe, mas acabe... Não, eu vou tentar fazer em 2 minutos. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos esses que estão nos assistindo, esses que entraram, saíram, voltaram, os que ficaram o tempo todo, os que estão nos assistindo da igreja do pastor Emídio. Senhor, que o Senhor esteja abençoando a todos nós. Cura os enfermos, traz saúde e paz aos corações, traz cura interior para aqueles que estão passando por dificuldade, traz prosperidade para aqueles que precisam nesse tempo de falta. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo em nome de Jesus, e é no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, ajunta tua igreja de novo, ajunta teu povo de novo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tentei fazer 2 minutos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a cada lar, a cada família, a cada pessoa. Muito obrigado a todos vocês. Amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe você. Eu que agradeço. O seu ministério. E por hoje foi uma grande bênção. Era exatamente isso mesmo que estava no nosso coração para que você expressasse isso para o nosso povo, o povo da nossa igreja, que nos ama você, não é? Amém. Ama a igreja. E eu tenho certeza que hoje o que você falou foi realmente um empurrão, assim, dizer, vamos, você pode, você realmente tem que fazer isso com responsabilidade, porque eu creio que nós não vamos ficar só em lives, vamos estar nos congregando juntos. Com certeza. Em nome de Jesus Cristo. Amanhã está para sair o decreto para ter somente 50%, né? De só poder participar 50%. Mas que volte ao normal, a gente vai estar junto com 50%. Em nome de Jesus. Com 60%, com o que vier, o importante é estarmos juntos. Não é, pastor? Senhor, ajunta-nos de novo. É isso daí. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Um beijo, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe.